descobrindo que a vida continua. Meus amigos, venho humildemente, através desse depoimento, com a permissão e o amparo dos bons espíritos que me sustentam, para relatar a vocês o terrível equívoco que é o suicídio. Eu fui um jovem que tinha tudo para ser feliz. Nasci em uma família de classe média e desde cedo frequentei boas escolas, tendo tudo o que desejava. Quando completei 18 anos, fui aprovado em uma importante universidade paulistana e, como recompensa, meus pais me presentearam com um carro. Todavia, a vida, quando oferece muitas facilidades, acaba perdendo a graça. Infelizmente, acabei me enturmando com más companhias e adentrei ao perigoso mundo das drogas. No início, as drogas mais leves para curtir o barato, mas logo percebi que o vício vai exigindo mais e mais, porque com o tempo o organismo se acostuma, diminuindo os efeitos. Entretanto, em busca das viagens alucinantes que as drogas pesadas propiciam, você acaba se submetendo à utilização de drogas cada vez mais pesadas, aumentando as doses cada vez mais. Lógico que sentia a alteração de minha estrutura física e emocional, tornando-me irritadiço e nervoso. Troquei a noite pelo dia porque o sono só chegava de madrugada e eu me levantava todos os dias muito tarde. Se meus pais fossem mais atentos, certamente teriam percebido alguma coisa errada estava acontecendo comigo, mas também não posso culpá-los. No corre-corre do dia a dia, meus pais trabalhavam duro para me dar uma vida com as regalias que eles não tiveram, de forma que, quando perceberam, já era muito tarde. Estava indo muito mal na faculdade com os excessos de faltas e notas baixíssimas. Quando tentaram conversar comigo, reagi muito mal, gritando como um louco, porque papai me disse que iria cortar minha mesada. Chorei desesperado e prometi que iria mudar se acreditassem em mim. Eles acreditaram e eu fingi que havia obedecido porque não conseguia mais me controlar. Eu já era um dependente químico e bastava apenas um dia de abstinência para me sentir enlouquecido. Comecei a arquitetar um plano. Um grupo de amigos moravam em uma república e o valor do aluguel era baixo porque era dividido por vários amigos. Eu não tive dúvidas. Vendi o carro, embolsei um bom dinheiro e saí de casa. Minha mãe quase foi à loucura, mas eu era maior de idade e, apesar dos apelos de meus pais, estava disposto a não abrir mão da minha liberdade. Isso é que era a vida, com dinheiro para comprar drogas à vontade e viver sem ter que dar satisfação a ninguém. Só me esqueci de um pequeno detalhe: o dinheiro acaba. Sim, não demorou muito para que eu caísse em mim que aquela vida não se sustentaria por muito tempo, de forma que busquei uma aproximação com minha mãe, porque meu pai ficou muito aborrecido comigo. Dessa forma, durante a semana, ela deixou ordens para que a empregada deixasse que eu pudesse entrar para almoçar. Na verdade, o almoço era apenas um pretexto, porque o que eu procurava mesmo eram as joias de minha mãe e os relógios caros do meu pai. Que coisa feia eu fiz! Roubei meus próprios pais para vender aqueles bens preciosos e valorosos a preços de banana
para sustentar o meu vício. Quando mamãe se deu conta, me procurou. Porque para uma mãe não importa que seu filho seja um desnaturado, ela iria amá-lo sempre e perdoar todo o mal que praticou. Eu já me sentia envergonhado, mas não tinha mais como retroceder. Eu não via mais alternativas de solução para o meu caso, porque a droga impiedosa me dominava completamente. Mais uma vez, fui rude e grosseiro com minha mãe, que foi embora chorando, e suas palavras jamais irei esquecer. Meu filho, seu pai e eu sempre te amaremos. Se precisa de ajuda, conta conosco. Poderemos interná-lo em uma clínica de reabilitação. O quê? Clínica de reabilitação? De jeito nenhum. Nos dias seguintes, o dinheiro havia se acabado completamente. Eu estava devendo para alguns traficantes perigosos que me deram um prazo. Ou arrumaria o dinheiro ou iriam dar um fim comigo. A ameaça era séria e sabia que aquela gente cumpriria com as ameaças, porque dívida de droga é paga com a morte se você não cumprir o pagamento. O desespero bateu em minha porta. Não sabia o que fazer. O dia seguinte era o prazo fatal e fiquei pensando até em arrumar uma arma e sair pelas ruas para assaltar. Mas pelo menos tive a decência de não fazer isso, mesmo porque nem arma eu tinha. Aquela noite eu dormi e o pouco que dormi foi permeado de pesadelos terríveis. Via figuras monstruosas que me diziam que o único caminho seria o suicídio, porque aqueles bandidos, antes de me matar, iriam me levar para lugares ermos, para torturas terríveis, antes de liquidarem com a minha vida. No dia seguinte, meus companheiros de república saíram cedo e fiquei sozinho e, remexendo no armário, encontrei veneno para ratos. De repente, segurando aquele pacote com veneno, uma ideia tomou conta da minha mente. Aquela era a solução que estava procurando. Tomaria uma grande dose de veneno para fazer efeito rápido e praticamente a morte seria rápida e indolor. Um laivo de bom senso me afastou daquela ideia insensata, mas logo em seguida veio com mais força, como se alguém invisível me dissesse: "Você é louco? Vai esperar para a visitinha que seus amigos traficantes irão lhe fazer até o final do dia? Vamos, tome o veneno e acabe com tudo. Você vai se libertar de todos os seus tormentos e eles não poderão te matar se você já estiver morto." De repente, sem que me desse conta, estava com um copo de água na mão, onde dissolvi grande parte do veneno, ingerindo de forma intempestiva. De imediato senti o gosto acre na boca. Tentei recuar, mas já era muito tarde. Eu me sentia como se estivesse fora de mim, que me encontrava em alguma dimensão paralela, mas a dor terrível no estômago que veio a seguir me chamou à realidade. A dor era tamanha e inominável. Sentia corroer minhas entranhas como se estivesse sendo retalhado por dentro. Rolei pelo chão, incapaz de gritar e de pedir socorro, porque minha garganta estava sofrendo os efeitos do veneno e mal conseguia respirar.
A dor foi intensa e a agonia insuportável. Senti a vontade de pegar uma faca para acabar com minha vida mais rápido, para abreviar aquele sofrimento, mas não conseguia ficar em pé. A dor se espalhou pelo duodeno e pelos intestinos de forma tão intensa que finalmente consegui gritar. Um grito de desespero, de dor e de agonia, mas ninguém veio me socorrer. A dor era tão intensa que aos poucos foi percebendo que estava perdendo a sensibilidade física. Mal conseguia respirar e fui percebendo que minha agonia estava chegando ao fim. Naqueles últimos minutos de minha existência, revi como um flash de memória minha infância, os momentos felizes e o abraço dos meus pais. Senti imensa saudades e naquele momento, se pudesse recuar e voltar no tempo, era o que eu mais desejava. Arrependimento tardio, porque logo percebi que as funções vitais do meu corpo cessaram e eu continuava consciente. Senti um torpor invadir minha mente e adormeci. Quando acordei, me vi em um local escuro e frio. As dores que eu imaginava teriam cessado continuavam como um tormento que parecia não ter fim. O local onde me encontrava era lamacento e fétido, mas as dores eram tão intensas que eu rolava por aquele chão lamacento, gritando como um desesperado. Só conseguia um pouco de paz quando, de vez em quando, adormecia, mas quando acordava, tudo recomeçava. Comecei a perceber que meu corpo ia se decompondo, apodrecendo, e eu me sentia um morto-vivo. Percebi a presença de vermes asquerosos corroendo minhas entranhas, e tudo aquilo trazia ainda mais desespero à minha situação degradante. Chorei, clamei, lamentei, praguejei e me revoltei, mas nada trazia alento àquela situação desesperada em que me encontrava. Não bastasse isso, podia observar ao meu redor formas sinistras que zombavam do meu sofrimento e infortúnio. Gargalhadas sinistras e palavras cínicas de escárnio soavam aos meus ouvidos. Suicida, suicida, bem feito. Está sentindo agora o que é bom? Vai um veneninho aí para ver se acaba com seu sofrimento? E novamente, risos de escárnio e zombarias. Depois de muito sofrimento, recordei minha mãezinha. Como implorei para que Deus permitisse que minha mãezinha pudesse me auxiliar com seu amor. Chorei aos prantos no arrependimento tardio por não ter ouvido e valorizado os conselhos de meus pais. Entendi que não estava mais vivo no corpo físico, que o veneno havia cumprido sua missão e eu me encontrava morto. Descobri no sofrimento outra coisa muito grave. O suicídio é motivado pelo desespero e pela falta de fé das pessoas, pela ausência de Deus em seus corações. O suicídio leva a um ato extremado de pôr fim à vida na expectativa de
que a morte irá solucionar os problemas aparentemente insolúveis da vida material. Lê do engano, porque quando praticamos o suicídio, aportamos no lado de cá, descobrindo que a morte não existe e a vida continua. Sim, a vida continua desse lado, agravada com todas as consequências do ato tresloucado praticado. Porque enquanto estivermos firmes na vida, sempre existe uma forma de encontrar uma saída. No meu caso, seria procurar meus pais e me dispor a um tratamento. Certamente eles iriam pagar minhas dívidas com os traficantes e eu procuraria a reabilitação para poder continuar vivendo. Mas não. Quando buscamos a solução no suicídio, acordamos do lado de cá, percebendo que o sofrimento continua e de forma diferente, porque aqui não poderemos mais encontrar nenhuma alternativa de solução. Além do mais, comprometemos nosso corpo perispiritual, que fica lesado pela ação do veneno, do tiro desferido na própria cabeça, ou o perispírito destroçado se alguém se mata se jogando de alguma ponte, viaduto ou na frente de um veículo para ser atropelado propositalmente. No meu caso, amigos, depois de muito sofrimento, muitas lágrimas, muitas rogativas, finalmente eu me humilhei diante de Deus e em profunda compulsão roguei por misericórdia divina. Quando eu era criança, mamãe me ensinou que Deus era amor e misericórdia e que quando orávamos, Ele nos ouvia. Eu, que sequer me lembrava mais como era uma oração, busquei pela memória e orei ao Criador do fundo do meu coração e finalmente o socorro chegou. E então fui resgatado daquele abismo de solidão que os bons espíritos me esclareceram que aquele era o Vale dos Suicidas. Fui encaminhado para um hospital em algum lugar do espaço onde a misericórdia divina se manifestou pelo atendimento amoroso e respeitoso dos amigos espirituais, médicos e enfermeiros. Em nenhum deles observei olhar de condenação ou censura. Mas não precisava, porque eu mesmo me sentia envergonhado de tudo o que havia perpetrado contra minha própria vida. O Criador Divino me ofereceu uma vida cheia de bênçãos, uma existência cheia de regalias, um corpo saudável e perfeito, mas eu mesmo me encarreguei de jogar tudo na lata do lixo, sem dar valor às coisas boas que o Pai misericordioso havia me oferecido. Ainda me encontro em recuperação e os bons amigos espirituais me dizem que ainda deverá demandar algum tempo para uma nova oportunidade reencarnatória e confesso que, para mim, o mais difícil é suportar o peso de minha própria consciência que me condena. Estou trabalhando isso com o auxílio dos irmãos maiores da espiritualidade. Eles dizem que, quando for possível o planejamento de uma nova reencarnação, as marcas indeléveis que ficaram registradas em meu corpo perispiritual irá comprometer a formação do meu corpo físico. Irei reencarnar com algumas deficiências para que, através das dificuldades, possa valorizar minha vida em uma futura existência física. Estão me dizendo para deixar um recado aos irmãos encarnados.
Sei que não sou ninguém para aconselhar alguma coisa, mas no aspecto do suicídio posso e devo aconselhar sim. Amigos, procurem alicerçar a fé em Deus. Procurem sempre o amparo de uma religião séria que os faça sentir Cristo em seus corações. Valorizem a vida. Fujam das horas vazias, porque a mente vazia é campo para a obsessão. Não se iludam, achando que, colocando o termo à vida física, tudo se acaba com a morte, porque do lado de cá o sofrimento é atroz e os problemas continuam, e o pior, sem alternativa de solução. Quem acha que a vida se acaba com a morte física está redondamente enganado, porque a vida continua desse lado. Muita paz a todos. Irmão Alfredo.